Abramos a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Josué, capítulo 8. Leitura sequenciada e exposição desse capítulo. Josué, capítulo 8. Eu vou ler apenas os versos 26, ou o verso 26 do capítulo 7 e o verso 1 do capítulo 8. E na medida que estiver expondo, por ser um texto bem grande, eu vou trazendo a leitura dos demais versos. Então, Josué, capítulo de número 8. Todo o capítulo para nossa meditação nessa manhã. Diz assim a inerrante palavra do Senhor, palavra de salvação, começando do capítulo 7, versículo de número 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorize, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Amém. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, generoso, longânimo. Ó Pai, sem a tua misericórdia estamos perdidos. Mas com a tua misericórdia, a tua compaixão, ó Pai, nós não somente somos perdoados, mas somos capazes de viver uma vida santa diante do Senhor, pelo teu poder. Pedimos que o Senhor nos instrua nesta manhã, a fim de que sejamos, ó Pai, tocados pela Escritura, tocados pela tua palavra, sejamos transformados, ó Pai, até que um dia sejamos como Cristo Jesus o é, na glória, quando o Senhor nos chamar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças ao nosso Deus, a nossa vida não é apenas pecado. Graças ao Senhor, nós pecamos, nós erramos, mas como filhos de Deus, nós nos arrependemos. No último sermão, vocês viram com o pastor Nasson o pecado de Acã. Ele a quem Deus tinha, ou aquele povo a quem Deus tinha dado a vitória diante de Jericó, agora eles perdem a batalha justamente por conta do seu pecado, justamente por conta da sua iniquidade. Mais especificamente um pecado entre uns dos homens, um dos soldados de Israel, a saber, Acã, que tomou dos despojos, pecando contra a ordem do Senhor, que disse que quando eles destruíssem Jericó, eles não poderiam lançar mão dos despojos. Esse foi o pecado então de Acã, que então esse pecado, até então, eles não poderiam em nenhuma batalha tomar tais despojos, e por conta desse pecado, Deus estava amaldiçoando o seu povo. Uma cidade que era pequena, eles tinham Jericó, que era uma cidade fortificada do ponto de vista humano, impossível de ser destruída. E Acã, onde na verdade Ai era uma cidade pequena, fácil de ser destruída. Mas porque Deus não estava do lado desse povo, esse povo acabou sendo destruído, ou saber, Israel. Não foi todo Israel, graças a Deus, foi apenas uma porção, um pilotão, que foi destacado por Josué para ir até a cidade de Ai, mas eles acabaram perdendo por conta do seu pecado. A lição aqui é clara: quando nós pecamos contra o nosso Deus, ainda que nós tenhamos tudo a nosso favor, nós temos tudo contra, porque Deus está contra nós. No dia de hoje, eu queria ver o que acontece depois que o povo se arrepende, porque eu comecei lendo o verso 26 do capítulo 7, e isso a propósito, porque no capítulo 26, o versículo 26 do capítulo 7, diz que o povo se arrependeu, né? Levantou um altar ao Senhor, na verdade levantaram sobre ele um montão de pedras, que era ali um memorial, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Então, a partir de agora, é Deus apagando o furor da sua ira. Para você entender o capítulo 8, você precisa entender a sequência textual. A sequência textual começa no capítulo 5, quando Deus dá os princípios da aliança ao seu povo. O que você tem do capítulo 5 até o capítulo 8, aí isso vai perdurar por todo o livro de Josué, é Deus estabelecendo os princípios da aliança. Ele estabelece os dois sacramentos, a saber, a circuncisão, que corresponde hoje ao batismo, e a Páscoa, que corresponde hoje à ceia do Senhor, que é o que nós faremos hoje. Tá? Então Deus estabelece o princípio da aliança, ele sela a aliança que ele faz com o seu povo, e vem a primeira vitória, o primeiro fruto, que seria a derrota então de Jericó. O povo vence, porque obedeceu a Deus, fez do jeito que Deus mandou, por mais absurdo que fosse,
aquele povo fez do jeito que Deus ordenou, rodeou 7 dias, e no dia 7º, 7 vezes a cidade de Jericó. E por isso, porque eles obedeceram o princípio da aliança, Deus então abençoou esse povo. Mas logo em seguida, irmãos, tem uma desobediência do princípio da aliança, que é o capítulo 7 que vocês viram, né? O capítulo 6, na verdade, foi que mostrou a derrota de Jericó, a vitória de Israel, porque o povo segue os princípios da aliança. No capítulo 7 tem um pecado lá, Acã pecou, quebrou a ordem de Deus. Aí vem a maldição. Agora no capítulo 8, vem a renovação da aliança. Não é à toa. Veja comigo, o versículo 30 termina com a renovação da aliança. Veja comigo o versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebá, como Moisés, servo do Senhor, ordenaram aos filhos de Israel. Aí vem a renovação total da aliança. Então do capítulo 5 ao capítulo 8, você tem uma ênfase muito grande dada pelo narrador, que é, se quer viver bem diante de Deus, cumpra a aliança, cumpra os princípios do pacto. Deus dá os sinais do pacto, Deus dá os frutos do pacto, mas Deus também dá as maldições do pacto. Mas hoje nós vamos ver o que vem depois do arrependimento. O povo pecou e se arrepende. O que vem depois do arrependimento? Esse é o meu tema. O que vem depois do arrependimento? Depois que eu pequei e me arrependi diante do Senhor, o que eu posso esperar? E isso até me impulsiona a viver uma vida de arrependimento. O que vem? A primeira coisa está aí do verso de número 1 até o verso número 8. A primeira coisa é que não há mais razões para temer. Irmãos, se Deus é por mim, se eu estou arrependido, se Deus não está mais contra mim, se Deus não está mais irado contra mim, a primeira consequência clara disso é que eu não tenho mais o que temer, porque o que eu devo mais temer nesse mundo, irmãos, é a mão de Deus sobre mim. E é incrível como nós tememos tudo nesse mundo, tememos governos desse mundo, nós tememos doenças desse mundo, nós tememos relacionamentos, quebra de relacionamentos, mas nós não tememos a Deus. Mas se você se arrepender dos seus pecados, por mais temeroso que você esteja diante do Senhor, agora que você está arrependido, não há mais o que temer. Porque os inimigos seus são os inimigos de Deus. O pior inimigo que você pode enfrentar é o próprio Deus. Mas se ele é por você, você não tem mais o que temer. Então não há o que temer. Versículo de número 1 diz: disse o Senhor a Josué, não temas. Se eu estou arrependido genuinamente, não há mais o que temer, porque agora o Senhor vai batalhar no meu lugar. Batalha por mim. Pode ser Jericó ou qualquer outra cidade, Deus vai destruir. Agora, se Deus for contra mim, como foi no caso de Ai, uma cidade pequena pode nos destruir, ou seja, um pecado pequeno, uma dificuldade pequena pode nos levar para o chão, irmãos. Às vezes uma falta de dinheiro, uma dificuldade financeira, uma doença, qualquer coisa pode colocar a gente no chão, se Deus não for do nosso lado. Então a primeira coisa que nós temos é, imediatamente, se Deus batalha do nosso lado, se Deus está lutando do nosso lado, não há o que temer. Se eu estou arrependido, o que vem depois do arrependimento? A falta de temor. Você já viu que tem gente que tem síndrome do pânico? Gente que anda com medo de tudo. Irmãos, eu não estou dizendo que toda doença psicológica, ela é diretamente um pecado especificamente. Obviamente, mas creio que todo problema dessa natureza, temor, ansiedade, depressão, todas elas têm uma raiz sim no pecado. Ainda que não seja um pecado direto, pode ser a consequência do pecado de Adão. Mas esses temores vêm por falta de conexão com Deus. E é por isso que ele diz, não temais, não te atemorizes, não temas. Aí ele repete, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que porque eu acabei de entregar, eu entreguei, agora eu estou lutando do seu lado, eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Aí Deus dá uma estratégia para eles de guerra. Vocês vão vencer, não vai ser do jeito que vocês querem, não vai ser o destacamento de Josué, não vai ser o que Josué manda, mas vai ser eu dando direcionamento e agora vai dar certo, vocês vão vencer porque eu estou do lado de vocês. Houve arrependimento, Acã confessou os seus pecados. Não sei se ele foi convertido exatamente, né? Mas ele confessou os seus pecados. E quem confessa, sim, tem misericórdia, alcança misericórdia. E o povo de Israel teve misericórdia da parte de Deus. Está aqui, farás
a Ai e o seu rei, como fizeste a Jericó. Sabe que eles não conseguiram destruir Ai, mas agora Deus disse, do jeito que foi destruído Jericó, também vou destruir a Ai, porque a diferença é, depois do arrependimento não há mais o que temer, eu estou do lado de vocês. Irmãos, que lição de confiança para mim e para você, mas não uma confiança vazia. Isso aqui é depois do arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, não há a benevolência, a misericórdia do pacto do Senhor para conosco. E aí então, ele, no verso 3, ainda diz o seguinte, então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai, escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. O que você tem aqui no versículo de número 3 é Josué executando tudo aquilo que Deus fez, porque agora ele tem a confiança, antes Josué mandou ir lá para a batalha e nem consultou a Deus, mas agora o próprio Deus dá ordem, Josué executa. Eu não vou ler verso a verso porque nós não temos tempo ainda, não temos escola dominical. Mas ele diz ainda, veja comigo no versículo de número 7, então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas vossas mãos, do jeito que Deus disse o seguinte, ao 7º dia, soa-se a trombeta, o povo dá uma grande grita, as muralhas são derrubadas e vocês podem destruir os inimigos, porque eles estão nas mãos de vocês. A mesma coisa acontece agora, porque depois do arrependimento não há mais o que temer. Segunda coisa, depois do arrependimento, os líderes novamente são testados para ver se eles vão executar exatamente do jeito que Deus faz, exatamente do jeito que Deus ordenou. Veja, é o que acontece, versículo 9. Assim Josué os enviou e eles se foram em emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou a revista ao povo e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Agora, juntamente com esse versículo aqui e o versículo 3, que eu acabei de ler, é mostrado que Josué, ele é testado mais uma vez, porque depois do arrependimento, não se preocupe, você vai ser provado de novo para ver se você vai fazer do jeito que Deus ordena. E o que Josué faz? Faz tudo que Deus faz, mandou. Tudo que Deus mandou, Josué fez. Porque depois do arrependimento, o que você deve esperar? Primeiro, não tema. Segundo, se prepare. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ser testado de novo. E você vai ser colocado, interessante que Deus coloca ele diante da mesma cidade. Deus poderia ter desviado esse povo para ir lá para outra cidade, mas Deus coloca ele diante de Ai de novo. Para ser provado de novo, pelo mesmo povo, no mesmo lugar. Depois do arrependimento, o que esperar? Esperar novas provas em novas áreas. Ou até mesmo nas mesmas áreas, como é o caso aqui de Ai, mais especificamente. Deus coloca eles diante da mesma cidade. Pastor, não seria melhor fugir do problema? É o que nós fazemos, nós fugimos. Esquece Ai, deixa para lá. Não, é lá. Tem gente que muda de cidade, tem gente que quer apagar, eu quero apagar isso da minha vida. A única maneira de apagar os seus pecados é através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É confessando os pecados, é se arrependendo profundamente. Porque Deus, depois do arrependimento, Ele coloca a gente diante dos mesmos obstáculos. Versículo 10, levantou-se Josué de madrugada, passou a revista no povo. Versículo 12, tomou também uns 5.000 homens, e agora ele faz o quê? Ele se prepara a partir da ordem de Deus. Como Pedro, que tinha passado a noite inteira pescando e não tinha encontrado nada, mas sob a voz do Senhor ele vai lá e repete. É para Ai que Deus mandou ir? Então é para lá que eu vou. Deus disse, ele entregou, assim como Deus disse para Pedro, vai porque é minha, eu estou mandando você fazer. E porque Deus ordena, Josué faz também. O nosso problema, irmãos, é que nós queremos ser senhores do nosso próprio destino. Nós queremos fazer o que nós pensamos, o que dá na nossa cabeça, o que dá na telha. Eu sou o Senhor. É o culto de si mesmo. É o culto de si mesmo. É de acordo com o meu coração. Eu faço o que eu quero. Eu ganho dinheiro do jeito que eu quiser ganhar, eu caso com quem eu quiser, é o princípio absolutamente meu e não do pacto. Vai pagar caro por conta disso, porque o Deus tem as bênçãos, mas também tem as maldições do pacto. Elas são reservadas para os desobedientes. Terceira coisa, está no verso 18 até o verso 19, que Deus está com o seu povo. Depois da vitória, depois do arrependimento, não somente eu não tenho mais o que temer, né, e agora ele vai ter razão pela qual eu não tenho o que temer, né?
eu tenho que estar preparado para um novo teste, mas versículo 18 diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei. É sempre Deus se colocando como sujeito de tudo que vai acontecer. Eu darei, eu farei, eu lhe darei isso. Então, esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram e apressaram-se nela e puseram fogo. O que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos Deus com esse povo, do jeito que Deus disse para Josué: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, do verso 18 ao verso 19, Deus está com o seu povo. Aquela lança, assim como Deus levantou por meio de Moisés, né? A vara, o cajado de Moisés. Agora também disse: levanta a lança, porque eu vou estar contigo. Depois do arrependimento, irmãos, eu não tenho mais o que temer, porque Deus está do meu lado. Deus está do meu lado. Agora ele diz: eu vou andar contigo. A lança, não é a lança em si, essa lança não tem poder nenhum. Você vê lanças fazendo coisas extraordinárias. Um guerreiro de Davi matou 800 homens com uma lança. Não é a lança, é o poder que Deus opera através daquilo. Não é a funda, é o poder que Deus opera através daquilo. A grande jogada, o grande X da questão é se Deus luta do nosso lado. Porque se Ele for contra nós, acontece o que aconteceu no período de Acã. Por isso, queira ter qualquer pessoa como inimigo, menos Deus. Menos Deus. Jamais queira ter Deus. E quando eu digo queira ter qualquer pessoa, é pessoas que te induzem a andar contra os princípios de Deus. E aí, irmãos, o verso de número 20, por favor. Quarta coisa aqui, muito interessante também, no verso de número 20, diz o seguinte: virando-se os homens de Ai para trás, e agora Deus concede de fato a vitória, agora chegou a vitória. Não somente a decretação de Deus, ele disse: virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subiu ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiram. A emboscada deu tudo certo, Deus estava agindo. Não tinha saída para os inimigos do povo de Deus, vendo Josué e todo Israel, que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Então Deus entrega todos os inimigos nas mãos do povo de Deus. Por quê? Porque agora Deus está do lado do seu povo. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, né? Então a estratégia deu toda certa. Versículo 23, porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores, não sobrou ninguém em Ai. Era uma cidade que tinha destruído lá um grupamento do povo de Deus. Mas agora não ficou ninguém. Todo mundo foi destruído, exceto o rei, que vai ser mais adiante, no campo e no deserto, onde os tinha perseguido, havendo todos caído ao fio de espada, e sendo já todos consumidos, todos, a ideia de todo Israel voltou a Ai, e passaram a fio de espada, não sobrou ninguém, porque assim que acontece com todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, serão todos destruídos. Se Deus é por nós, pode ter certeza que não há ninguém que possa se levantar contra nós. Vimos isso no último sermão do Apocalipse. Cristo Jesus já venceu a batalha cósmica. Não há estado corrupto, não há estado que se levante para destruir o povo de Deus, pois o povo de Deus é poderoso não por si, mas pelo Deus que batalha por esse povo. E aí o versículo de número 26 diz o seguinte: porque Josué não retirou... Vou voltar um pouquinho, verso 25, né? Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, aquela mão que agora Deus estava com ele, a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. É assim que Deus fará com todos os inimigos de Deus, com todo o inimigo do povo de Deus. Os israelitas saquearam, versículo 27, os israelitas saquearam. Não entendo, pastor. Por que eles podem saquear agora?
Por que eles podem... Versículo 2 também ele já diz, né? Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos. Por que agora eles podem saquear os despojos? Lá era, não podia. Deus ordenou, irmãos. Assim como não é o fruto especificamente, e há muita coisa, não somente no pecado de Acã, que ele peca com os olhos, o desejo do seu coração, que nos remete ao primeiro pecado, o pecado original que estamos estudando aqui na escola dominical, né? Não somente lá, mas também aqui. O que é proibido não porque existe alguma coisa de errado em si na coisa, no ouro, na prata, mas porque Deus proibiu. E o que o diabo faz é justamente colocar mentira nas palavras do Senhor. Acrescentar, dizer que Deus proibiu aquilo que Ele não proibiu, dizer que Deus intenta que nós não desfrutemos. Não é isso, Deus dá ordem, Deus prova, Deus ordena porque Ele é criador e pode fazer, pode limitar. Ele pode dizer, não pegue esse despojo. Daqui a pouco Ele diz, agora pegue, porque eu estou liberando para vocês. Irmãos, a grande ordem, a grande diferença é a ordem de Deus aqui para nós, tá? E aí o versículo de número 28 diz o seguinte, então Josué pôs fogo a Ai, destruiu tudo. Versículo 29, veja comigo. Ao rei de Ai, enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Muito interessante, porque isso ele só ficou até a tarde, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, será um princípio de Israel, ao pôr do sol. Por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver. Josué conhecia muito bem a lei de Deus, ele não queria quebrar nenhum princípio pactual, e lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Amém. E a última coisa que eu queria ver nessa manhã, irmãos, está aí no verso de número 30, até o verso de número 35, que nós temos a renovação pactual, a renovação pactual. O que acontece aqui é que depois do arrependimento, Deus também renova as suas promessas, a sua misericórdia, as suas ordenanças. Deus não precisava fazer isso, mas Ele renova. Versículo 30, ele diz, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, esse Deus que é digno de ser louvado, né? No monte Ebal. Ele disse, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, porque precisa se seguir o padrão da lei pactual para que o povo receba a bênção, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejar instrumento de ferro. Versículo 32, e escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés. Essa lei devia ficar no coração do povo para que eles não quebrassem mais nunca. Todo Israel, como os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado. Veja comigo o versículo 33. Para quem que essa lei deve ser renovada? Você que é pai, você que é mãe, preste muita atenção. Ele disse, todo Israel, com os seus anciãos, tinha lá presbíteros, tinha lá sacerdotes, né? Ele disse, e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu o quê? Todas as palavras de Deus, porque a renovação do pacto se vem através da leitura da Bíblia. A bênção e a maldição, segundo tudo, a bênção e a maldição. Por que eu falei de pacto? Bênção e maldição, vou repetir para você, verso 34. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. A bênção é a destruição de Jericó, a maldição é Ai destruindo Israel. Por quê? Porque se você cumprir as bênçãos do pacto, se você cumprir as normas do pacto, você vai ter as bênçãos. Se não cumprir, receberá as maldições, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não é nenhuma bênção que você inventa, ela já está escrita no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação. Vamos ler todo mundo junto o versículo de número 35? Vamos ler o verso 35, todo mundo junto, por favor. 1, 2, 3 e... Palavra nenhuma houve, tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos,
e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, o que ele fez? Ele leu para todos. Alguém pode perguntar para todo quem, irmãos, por que nós temos crianças aqui no culto hoje? Alguém poderia dizer o seguinte: não, pastor, crianças não entendem, eles não precisam ler. Veja que o texto é lido para todos. As crianças não eram tiradas do culto de Israel. As crianças não eram tiradas da leitura da palavra do Senhor. As crianças ouviam as instruções de Israel. Ouviam a instrução do povo de Deus. Pode pegar, irmão. Pode pegar. Então, ele diz, e para as mulheres e para os meninos, e estrangeiros, gente de fora, que estava vindo de outro lugar, que nem era de Israel. Disse, pastor, não faz sentido eu ler para esse povo aqui a lei de Deus. Todo sentido. Por quê? Porque Deus ordena que seja lido para todos. Então, isso vai ser lido na igreja, a palavra do Senhor, mas vai ser lido também fora de Israel, ou seja, fora da igreja. Nós precisamos evangelizar, ler a todo o povo, raça, tribo, língua e nação. Queria finalizar, irmãos, trazendo algumas aplicações para nós. Queria que você pensasse nisso, nesse texto. A primeira delas, irmãos, é que Deus, ele nem sempre age do mesmo jeito. Deus agiu de uma maneira destruindo Jericó. Como? Fazendo o povo rodear. Mas Ai foi através de estratégia. Às vezes a gente fica assim, pensando, rapaz, Deus me deu a vitória desse jeito, então vai ser sempre desse jeito. Só tem uma maneira que se repete, o arrependimento. Sempre vai ser requerido o arrependimento. Agora, a estratégia de Deus, irmãos, para ganhar pessoas, a estratégia de Deus, a pessoa diz, pastor, eu sou cansado de ouvir, inclusive aqui na terceira, pastor, porque essa igreja sempre fez desse jeito. Meus irmãos, Deus nem sempre age do mesmo jeito. Às vezes ele agiu de uma maneira, depois ele age de outra. Nem sempre é do mesmo jeito. Põe isso na sua cabeça. Só tem uma maneira que sempre se repete, o arrependimento. Sempre vai ser requerido de mim e de você. Se arrepender dos nossos pecados. Essa maneira se repete todo o tempo. A segunda coisa que eu queria que você saísse daqui pensando, irmãos, é que Deus é quem concede a vitória. Deus que está por trás de toda a vitória. O nosso problema é que nós confiamos muito em nós mesmos e achamos que podemos empurrar com a própria barriga, porque, no final de contas, nós temos boa habilidade, Israel tinha um bom exército, tinha uma boa estratégia, eles iriam ganhar a vitória. Por isso que Josué disse, vai lá, rapaz, para ganhar de Ai, bota aí 36 homens, isso aí é moleza para nós. Morreu todo mundo. Irmãos, não confie na sua força. Não confie na sua força, confie na força de Deus. Confie na força de Deus. Outra coisa, irmãos, muito importante para nós, é que eu olho para esse texto, e esse texto me diz o seguinte, se arrependa, Rogério, se arrependa, Rogério, se arrependa, Rogério, se arrependa, Rogério. E esse texto diz para você, se arrependa dos seus pecados. Muitas das vitórias que nós não alcançamos nessa vida vêm por conta de pecado que existe dentro do nosso coração. Muitas delas. E o que Deus está exigindo de mim e de você é um coração contrito e arrependido, irmãos. É isso que Deus requer. Mas não somente arrependimento, mas fé. Fé em quem? Fé nesse rei aqui que foi pendurado? Não, fé em Cristo, aquele que também foi pendurado no madeiro. Porque se é de estranhar que esse homem foi aqui enforcado e pendurado no madeiro, você imagina então aquele Cristo Jesus que um dia foi pendurado no madeiro por mim e por você. Essa é a única maneira de você ser salvo. É a única maneira de você alcançar a vitória sobre todos os seus inimigos e principalmente sobre a ira de Deus. É você confiar naquele que morreu pelos nossos pecados, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Josué não era capaz de conceder perdão de pecados àquele povo, mas ele cria no Deus Todo-Poderoso. Por isso ele obedecia tanto às suas palavras, às ordenanças do Senhor. Irmãos, esse texto nos fala muito sobre aliança, sobre pacto, sobre cumprimento de pacto. Irmãos, não se brinca com a quebra do pacto. Deus fez uma aliança conosco. Por isso que a gente diz, pais, batizem seus filhos, pais, façam culto familiar. Ontem nós tivemos uma instrução para os pais aqui, para nós, pais, sobre como fazer o culto familiar, o quanto é difícil. Mas eu fico e me pergunto, um dia desse era para todos os homens virem da igreja, inclusive as crianças, como o pastor Nasson fez, trouxe os filhos dele, para ouvirem. Por quê? Cadê os pais? Por que não vieram? Ou pelo menos, por que não cuidam das suas famílias? Ou porque os princípios do pacto são tão distantes de nós, irmãos? Eu não estou aqui para dizer só que você não veio ontem, mas dizer por que você não cumpre os princípios do pacto. Aguarda o dia do Senhor. Cuidar da sua família. Zelar para que ela seja abençoada por Deus, para que ela seja uma família que se arrependa dos seus pecados, e assim você vai experimentar
as bênçãos do pacto sobre você. Que Deus tenha misericórdia de nós por causa de Cristo, o que morreu no madeiro, a quem Josué apenas apontava, para quem ele apenas apontava, na medida que nós vivamos uma vida de arrependimento e fé, nos arrependamos dos nossos pecados e criamos mais e mais no nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou pecador. Tem misericórdia desse rebanho aqui, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja aqui reunida, Senhor. Tem misericórdia, tem compaixão, para que nós possamos nos arrepender de coração, em espírito e em verdade. E vivamos, ó Pai, a partir do que Cristo Jesus, nosso Redentor, fez por nós na cruz do Calvário. Ele que cumpriu toda a lei no nosso lugar. Por isso, ó Pai, nós, mesmo sendo pecadores, podemos confiar nele. Não entraremos na terra prometida por causa de Cristo Jesus, ou sem Cristo Jesus, mas só por causa dele, Senhor. Sem ele, nós seremos arrebatados, inclusive, da terra, como o povo de Israel foi para o cativeiro egípcio, como o povo de Israel foi, ó Pai, desobedecendo ao Senhor no período já do Novo Testamento, e por conta disso veio a destruição de Israel. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.